Tem uma lista em Romanos 12, há uma lista em 1 Coríntios capítulo 12, há uma lista em Efésios capítulo 4, verso 11, e inúmeros outros dons espalhados pela Bíblia. Para que serve e o que serve os dons espirituais? Se nós tivermos o entendimento do uso dos dons, nós vamos ser mais efetivos na obra. Deixa eu falar algo para você. Nós temos pregado sobre a graça de Deus. E não podemos parar de pregar a graça. Por quê? Porque a graça não é uma mensagem, é a mensagem, o Evangelho. Essa mensagem não pode ser calada e não pode parar momento nenhum. O que é a mensagem da graça? É a mensagem da cruz. Agora, o que o Senhor fez na cruz? Na cruz Ele perdoou os nossos pecados, na cruz Ele levou as nossas doenças, na cruz Ele levou a nossa maldição, Ele pagou as nossas dívidas, Ele fez tudo. Glória a Deus. Mas o que mais Ele fez na cruz? Efésios capítulo 4, verso de número 8. O que é que Ele fez na cruz? Olha o que o texto diz. Por isso diz, quando Ele subiu às alturas, depois de ter morrido na cruz, levou cativo o cativeiro e concedeu o quê? Dons aos homens. Depois que Ele foi à cruz e Ele foi ao céu, a Bíblia diz que Ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, Ele deixou dons para mim e para você. O que são dons? Presentes. Presentes. Então, o Senhor, ao ir, nos presenteou, nos deu presentes. Esses presentes são ferramentas que nós usamos para a edificação do corpo de Cristo, da casa de Deus, para a nossa edificação, para a edificação dos irmãos. Você é instrumento na vida de outro quando você usa os dons espirituais. Os dons são ferramentas para a edificação uns dos outros. Romanos capítulo 12, verso 5. Essa obra que nós fazemos não pode ser feita na nossa força. Ela tem que ser feita na força de Deus, com as ferramentas de Deus. Romanos capítulo 12, verso 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Fala para o irmão que está do seu lado, eu sou membro seu. Somos membros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então os dons liberados sobre a nossa vida foram de graça. Para quê? Para sermos membros uns dos outros. A igreja é o corpo de Cristo. Você talvez seja um dedo, o outro seja um braço, mas cada um é membro do outro. E os dons foram dados a mim e a você para sermos de fato instrumentos na vida uns dos outros. Esse é o alvo. 1 Coríntios 12, 7. Qual é o propósito? Qual é o propósito dos dons? A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Ou seja, o dom é dado a mim para que eu possa usar esse dom para abençoar, ter um fim proveitoso na vida dos outros. Entende? O alvo é ser bênção na vida do outro irmão. Esse é o alvo. Muita gente quer ser abençoada através dos outros, não é? Ele fala, quem vai pagar a janta para mim? Não, eu estou perguntando, para quem você vai pagar a janta? Está me entendendo ou não? Quem vai me abraçar? Ninguém me abraçou. A pergunta não é essa, é quem você vai abraçar. Está me entendendo a diferença? Muita gente é criança, ele quer receber afeto e carinho. Não, você agora cresceu e você precisa abençoar os novos que Deus vai enviar para estar no nosso meio. Quem está me entendendo, diga amém. O alvo é a edificação. Edificação. Agora, qual que é o meu papel nisso tudo? O meu papel é procurar os dons. Está lá em 1 Coríntios 14, verso 1.
1 Coríntios 14:1. Acompanha comigo no telão esse texto. Segui o amor e procurai. Você tem que procurar. Fala para o seu vizinho, você tem que procurar, irmão. Pergunta bem, está procurando? Você tem que procurar com zelo. O que você tem que procurar? Os dons espirituais. Por que nós estamos estudando, vamos estudar os dons? Porque nós precisamos procurá-los. Você só tem aquilo que você fala. Eu fico olhando, tem irmãos que querem prosperar, mas eles amaldiçoam o dinheiro. Vai prosperar nunca. Tem gente que quer crescer espiritualmente, mas amaldiçoa as coisas espirituais. Tem gente que quer crescer nos dons espirituais, mas tem que procurá-los. Paulo está dizendo, nós temos que procurar os dons. Procurar, fala onde ele está, como que eu posso usá-lo, como que eu posso ser instrumento de Deus, usando e fluindo nesse dom. Então nós precisamos procurar com zelo estes dons espirituais, para que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus. Quantos querem procurar aqui? Diga aleluia. Agora, quem procura, acha. Você vai receber dons espirituais nesses 21 dias de jejum. Amém? Prepare-se para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Vai começar a fluir dons. Engraçado, você tem o que você fala. Eu comecei a falar, estou falando para os pastores de algum tempo sobre os dons, aquilo está queimando o meu coração, e uma irmã me mandou um áudio, dizendo, pastor, a minha prima teve um sonho, e aí ela mandou o áudio para mim, mas na hora que eu ouvi o áudio, o Espírito Santo falou comigo, é isso aqui. Eu gravei um áudio retornando, falei, irmã, isso aqui é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, e eu sou José aqui agora. E interpretei o sonho e mandei para ela. Ela só mandou uma palavra assim, uau! Eu me senti um José do Egito. Mas na hora, o Espírito Santo me deu com clareza, com definição, cada uma das coisas do sonho. Deus vai fluir no nosso meio dons poderosos. Poderosos. Você está preparado para receber? Então vamos para os dons. Lá de Corinto. Por que não está meu telão aí? Coloca meu telão. Meu slide. Está aí? Aos dons espirituais. Corinto. Corinto não, Romanos. Romanos capítulo 12. Ixi, agora lascou. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da... Os dons são recebidos pela fé, que Deus repartiu a cada um, porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. Fala para o seu irmão, nós somos um só corpo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Olha os dons. Se profecia, seja segundo a proporção da... Qual que é o primeiro dom? Qual que é o primeiro dom? Não estou ouvindo. Qual que é o primeiro dom? Profecia. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Qual que é o segundo dom? Ministério. O que ensina, esmere-no em fazê-lo. Qual que é o terceiro dom? Ensino, ensinar. Ou que exorta, faça-o com dedicação. Eu já não sei mais. 1, 2, 3. Quarto dom, exortação. O que contribui com liberalidade. Quinto dom, contribuição. O que preside com diligência. Sexto dom. Por que os irmãos não querem falar? Vocês não estão aqui? Qual que é o quinto dom? Contribuição. Qual que é o sexto dom? Presidir. Quem exerce misericórdia, faça isso com... Qual que é o sétimo dom? Então vamos falar cada um dos 7 dons? 1, 2 e... Profecia, ministério...
Este é a lista dos primeiros 7 dons, da primeira lista que está em Romanos. Depois nós temos outra lista em 1 Coríntios. Não dá para estudar os 7, vamos estudar os 5 primeiros. Profecia, a Bíblia diz então, Romanos 12:6, se profecia, seja segundo a proporção da fé. É o primeiro dom mencionado, é profecia. Por que é o primeiro dom? Porque é um dom formidável, extraordinário. Todos nós podemos profetizar. Todos nós devemos profetizar. Entende? Muitos irmãos não entendem esse dom, porque ele tem um equívoco, um entendimento errado a respeito dele. Então, preste atenção, o que é profecia? Profecia é uma palavra liberada da parte de Deus na vida de outros. A profecia pode ser geral ou pode ser individual. Eu posso liberar uma profecia para a igreja, ou eu posso liberar uma profecia para uma pessoa. Então ela pode ser geral e pode ser individual. Você pode chegar numa casa e liberar uma profecia para casa, ou pode chegar numa casa e liberar uma profecia para uma pessoa. Entende isso? Na pregação, a pregação não é uma profecia, mas dentro da pregação existe palavras proféticas. Elas podem ser geral ou podem ser individuais. Pode ser um anúncio daquilo que vai acontecer no futuro, sim ou não? Sim. Pode ser um anúncio dizendo vai acontecer isso ou não vai acontecer aquilo. Pode ser um anúncio de coisas futuras. Isso pode acontecer na pregação. Isso pode acontecer no dia a dia com os irmãos. Você está andando com alguém, conversando com alguém, e você pode liberar uma palavra profética na vida de outro. Você libera a partir de percepções. Percepções. Várias vezes eu vou orar com alguém, Deus me dá percepções espirituais. Qual que é o equívoco que muitos irmãos têm dificuldade? É porque ele acha que a profecia tem que ser liberada com êxtase. Êxtase. Isso porque foi ensinado por muitos cristãos, que se não tiver um êxtase, não é espiritual. Então tem que ter um teatro de alguma coisa. Tem que ter um reteté. Eis assim diz o Senhor. Ou tem que falar em línguas meia hora. Agora o Senhor diz. E aí, esse ensino leva os irmãos a pensarem que as profecias são liberadas apenas com êxtase espiritual. Quando eu cheguei em Palmas, nós tínhamos 4 células. E tinha uma célula liderada por uma irmã que não era da nossa igreja. Era de outra igreja. E um dia eu fui visitar a célula dela. Cheguei na célula dela, ela começou a célula, cantaram. Quando cantaram, ela começou a rodopiar no meio da célula. Rodopiou, rodopiou, rodopiou e caiu. Brum. Aí eu fiquei pensando, o que eu faço agora? A gente continua a célula, espera a irmã acordar. Ela caiu, ficou caída. Eu fiquei olhando para os irmãos olhando para mim, falei, vamos lanchar, irmãos? Eu não sabia o que fazer. E aí ela levantou e tal, e liberou a palavra profética. Então, nada, não sou contra nada. Pode cair, pode babar, pode rolar, faz o que você quiser. Eu só estou dizendo que isso não é um padrão. Você pode ter percepções espirituais andando com o irmão, conversando com ele, no trabalho, e você pode liberar uma palavra de Deus na vida dele, a partir de uma percepção espiritual na sua vida. Quem está me entendendo? No Velho Testamento, os profetas condenavam. Arruma a tua casa, que hoje morrerás. Ô, palavra poderosa. Eram os profetas do Velho Testamento. Os profetas do Velho Testamento condenavam. Profetas do Novo Testamento não condenam. Não há condenação. Se você encontrar um profeta dizendo, Deus vai te castigar, ele não é de Deus. Pelo menos não é do tempo da graça. Você vai encontrar muitas irmãs e irmãos que se dizem profetas, que atendem nas casas, que liberam palavras de condenação. Cuidado. Não tem uma profecia pior na sua vida do que deixar você na dúvida. Deus não é assim. Deus não faz isso com você. Eu já fui em profetas que eles diziam, cuidado, vai acontecer alguma coisa na sua vida hoje.
Irmãos, eu já andava com medo. Carro vinha, alguma coisa vai acontecer. Um dia uma irmã teve um sonho e viu um sangue no asfalto. Ela falou, pastor, alguém vai morrer. Eu falei, com certeza. Alguém em algum lugar vai morrer. Entende? Isso não é de Deus. Essas coisas não são de Deus. Isso é espírito de confusão. Isso não tem nada a ver com profecia. Profecias são palavras direcionadas no tempo da graça, do Novo Testamento. Palavras para edificar a sua vida e não para condenar. Se você encontrar alguém que está condenando, ele está no Velho Testamento e não no Novo Testamento. Qual que é a função da profecia? 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Cara bonito, né? Tira a imagem para o texto agora. 14, 3, 1 Coríntios. Segui o amor e procurai com zelo os dons... Não. 14, 3. Mas o que profetiza fala quem? Aos homens. Você fala a Deus? Não, aos homens. Edificando, exortando e consolando. Então, qual que é o objetivo da profecia? Edificar, exortar e consolar. Esse é o alvo da profecia. Aí você fala, exortar, pastor, não é chamar atenção e condenar? Não, não é. Depois eu vou te explicar, porque tem um dom sobre exortação. Entende? Mas o objetivo da profecia é levantar. É levantar. Não é abater ninguém. A profecia vem para levantar os irmãos. É sempre uma palavra de ânimo. O Espírito Santo não quer te convencer que você é pecador. O Espírito Santo quer te convencer que você é santo. Então o profeta do Novo Testamento não vem te condenar. Ele vem para levantar o seu ânimo. Amém ou não? Então toda palavra profética que você receber nesse tempo do Novo Testamento é uma palavra para levantar o seu ânimo. Nunca para abater. Nunca seja instrumento de Deus para bater ninguém. Seja instrumento para levantar. Levantar. A profecia pode ser uma confirmação das Escrituras. Você pode falar a Bíblia. Mas aquela palavra pode ser uma palavra revelada para o seu irmão. Então, às vezes você está orando com alguém. E você fala uma palavra profética para ele. O Senhor é o seu pastor. Você fala, pastor, isso está escrito na Bíblia. Que palavra profética é essa? Bom, para você pode ser um texto simples, mas para a situação que o irmão está vivendo naquele momento, aquela palavra é uma palavra revelada para ele. Ele pode estar sentindo sozinho, abandonado e tudo, e quando você fala que o Senhor é o pastor dele, ele fala, é isso que eu precisava. Então compreende, a palavra profética pode ser uma palavra, um versículo bíblico. Você está orando e libera um texto na vida dele. Aquele texto, para aquela pessoa, pode ser uma palavra revelada para a vida dele. Amém? Pastor, eu posso profetizar? Pode. Se você não tiver nada, você libera a palavra, que a palavra vai ser útil na vida dele. Está me entendendo ou não? Esta palavra pode ser um instrumento de Deus na vida do seu irmão. Pode ser algo que vai acontecer amanhã, eu disse para você. Pode ser algo que vai acontecer na vida dele. Agora, como que eu sei que uma profecia é de Deus ou não? Como que eu sei? Vou te dar 3 coisas. Primeiro, a profecia tem que bater com a palavra de Deus. Se é contra a palavra, então não vale. Eu era pastor em Goiânia e umas irmãs costumavam subir no monte para orar. E uma irmã liberou uma palavra na vida da outra, dizendo, você casou errada. Agora você tem que separar do seu marido e casar com outro. A mulher separou do marido para procurar quem é que o casamento certo dela. Quer dizer, isso não bate com a palavra. Está fora da palavra. Primeiro, a profecia tem que bater com os princípios da palavra de Deus. Segundo, tem que bater com os anseios que já tem no seu coração. Então, alguém liberou uma palavra, você fala, é isso mesmo, eu já estava desejando isso. Agora, preste atenção, se alguém liberou uma palavra na sua vida,
e você nunca pensou naquilo, joga na gaveta. Pode ser que amanhã venha o desejo, pode ser que não. E pode ser que o profeta erre também, sim ou não? Pode errar ou não pode? Pode. Qual que é o problema disso? Somos humanos. Entende? Alguém chegou para você e falou, você vai morar na África. Você fala, pastor, menino, você está louco. Nunca pensei para a África. Eu estou querendo ir para os Estados Unidos. Entende? Que África? Entende? Aí você joga aquilo na gaveta. Mas pode ser que daqui 2, 3 anos você fala, vontade de ir para a África. Aí você lembra da palavra do irmão. Então, se a palavra profética... Deixa eu contar algo para você. Tem um irmão aqui, já contei dele, não posso ficar contando muito, nessas gravações chega lá e ele pode ser um problema. Mas vou contar, pastor João Novaes, você sabe. Pastor João Novaes, uma luta aqui constante em todas as redes, você sabe disso, passei ele por tudo quando foi rede, todos rejeitaram o coitado do irmão. Mas aí um dia, ele era pastor da rede de adultos, e eu liberei uma profecia numa vigília na vida dele. Eu falei, irmão, Deus vai fazer de você um pastor muito frutífero e próspero. Ele saiu de uma rede, passou para outra, o negócio não ia para frente. Ele me procurou e falou, pastor, e a sua palavra? É ruim quando a pessoa vem te cobrar, né? E a palavra que você profetizou, pastor, cadê? Falei, vamos deixar, né? Ele foi enviado, foi para Barreiras, 4 anos, 30 membros. Ele falou, pastor, e a palavra? Eu falei, ai Jesus. Mas aí ele foi enviado para Luiz Eduardo. Você acredita que ele está chegando a quase 400 membros? Esses dias ele falou, pastor, estou com dinheiro em caixa para comprar um lote. Eu falei, me empresta esse dinheiro, que eu estou precisando dele. Ou seja, tem o tempo de se cumprir aquilo que é liberado. Às vezes a palavra que é liberada naquele momento, entende? Deus liberou uma palavra sobre Abraão, que ele teria um filho. Demorou 13 anos para aquilo acontecer. Fala para o seu vizinho, tenha paciência. As palavras liberadas sempre vão fluir e acontecer. O terceiro é o seguinte: se ela se cumprir, é de Deus. Se ela não se cumprir, não é de Deus. Simples assim. Está lá em Deuteronômio capítulo 18, verso 21. Acompanha comigo. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra do Senhor, que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não cumprir, nem suceder como profetizou, essa palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. O que ele está dizendo? O profeta pode errar e liberar uma palavra na sua vida que não vai se cumprir. Se cumprir, é de Deus. Se não cumprir, agora preste atenção, não viva baseado em profecia. Viva baseado Tem irmãos que vivem baseado no que um e o outro diz. Ele não quer saber e não ora para saber o propósito de Deus para a vida dele. Mas ele procura um profeta. Tem gente que vive de porta em porta procurando um profeta. Fala, ora. Teve um irmão que chegou na minha sala e falou assim, ora comigo, pastor. Falei, agora. Deus abençoe a casa dele, a vida dele, a família dele, em nome de Jesus, amém. Ele olhou e falou, é só isso? Ele falou, não tem mais nada aí? Ou seja, cadê a palavra profética que o Senhor vai liberar na minha vida? Eu vim aqui para o Senhor orar comigo. Esse é o maior erro de muitos profetas. Ele achar que todas as vezes ele tem que liberar uma profecia. E aí na obrigação de ser um profeta, principalmente os que atendem em casa. Você conhece muitos. Irmãs que recebem os irmãos em casa, em uma cesta básica, uma oferta, e eles são profetas. E ele tem a obrigação de liberar uma profecia, porque você foi na casa de um profeta. Só que essa obrigação de liberar profecias, nem sempre as profecias são corretas. Amém? Você não anda por profecia, você anda pela palavra de Deus. Mas as profecias são boas? São importantes? Sim, fazem parte da edificação do corpo. Precisamos delas. Agora, o objetivo delas é o quê? Exortar, consolar e edificar. Agora, 1 Coríntios capítulo 14, verso 31. Está aí, ó.
Porque todos podereis. Vamos ler isso junto? 1, 2 e. Só até aí, de novo. A pergunta é, por que todos não estão profetizando? Se todos podem profetizar. Primeiro, eu já acabei de falar, porque muitos encaram que isso tem que ser feito com êxtase. Com êxtase. E aí, se ele acha que tem que ter algo sobrenatural para ele liberar uma palavra profética, o que vai acontecer? Ele vai ter temor, vai ter medo. Eu lembro, muitas irmãs oravam comigo, e eu falava, meu Deus, eu nunca dou conta de ser desse jeito. Irmãos, era uma sessão de espiritualidade, entende? De uma áurea de línguas e tal, e não sei o quê, e gente caindo e levantando para depois liberar uma palavra profética. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca vou ser desse jeito. Mas eu percebi pela palavra que eu não preciso ser daquele jeito. Eu preciso ser de Deus. E eu preciso fluir nos dons. Eu posso abraçar com o irmão, orar com ele e liberar uma palavra profética. Eu posso estar andando com ele na calçada e liberar uma palavra profética na vida dele. Entende? Você pode estar comendo num restaurante, parar de comer e falar, irmãos, eu sinto algo da parte de Deus, que Deus vai fazer algo na sua vida. Eu sinto que essa palavra é para você, esse texto bíblico aqui. Descansa no Senhor e Ele vai completar a obra na sua vida. Você pode ser boca de Deus em qualquer lugar que você está. Diga aleluia. E você vai ser em nome de Jesus. Como que Deus fala com profecia? Deus fala através de 3 coisas. Deus fala através de palavra, imagens e visões. Palavras, imagens e visões. Repete comigo. Palavras, imagens e visões. Ao orar com alguém, ou ao orar por alguém, Deus pode trazer na sua mente uma palavra. Eu estava orando com uma irmã, e aí veio uma palavra na minha mente, desânimo. Eu falei, irmã, ao orar com você, eu senti, veio à minha mente uma palavra de desânimo. Ela falou, pastor, é de Deus demais, porque eu estou muito desanimada, pastor. As lutas da minha casa têm sido grandes. E ela começou a falar, por causa de uma palavra. Teve uma outra irmã que eu fui orar com ela hoje já está morando lá em Luiz Eduardo, na igreja do João Novaes. Fui orar com ela estava aqui, orando com ela, Deus me deu uma imagem, uma cama de solteiro vazia. E ao orar com ela, eu falei, irmã, orando com você aqui, eu vi uma imagem de um quarto com uma cama de solteiro vazia. Ela começou a chorar na hora. E ela disse, pastor, meu filho saiu de casa, pastor. Saiu por causa disso, me contou toda a história, uma história muito complicada. E contou a história. Ou seja, na hora que eu fui orar, uma imagem. Deus pode trazer na sua mente uma imagem. Deixa eu falar algo para você. A Bíblia diz que a profecia seja segundo a sua fé. Você não pode ser natural. Fala para o seu irmão, você não pode ser natural. Quando é que somos naturais? É quando nós estamos orando e as coisas vêm e você fala, é da minha mente. Não é, irmão, experimenta, ouse falar aquilo que vem na sua mente. E você vai ver o quanto isso é poderoso. Quanto isso é poderoso. Você está conversando com o irmão e vê uma palavra martelando na sua mente. Na hora da conversa, fale para ele. Fale, irmão, veio uma palavra na minha mente que a hora que você falava, é uma palavra tal. E na hora que você falar, você vai sentir o poder de Deus operando. Se vier uma imagem, fala, ou pode vir uma visão. Muitos irmãos, ao orarem juntos, veem visões. Vê situações acontecendo. Entende? E sonhos também. Mas o sonho você está em casa dormindo e vai depois que isso vai ser um instrumento de Deus. Mas se você está orando com alguém, ou orando por alguém, ou pensando em alguém, você pode ter uma palavra profética na sua vida. E você pode ser um instrumento na vida de outros. Amém ou não? Amém. Então Deus fala através de quê? Palavras, imagens e visões. Palavras, imagens e visões. Todas as vezes que você for orar com alguém, seja sensível àquilo que Deus vai falar. Segundo ministério, coloca o nosso slide aí.
Segundo ministério, olha que bonito. O dom do ministério. Eu sei que a palavra ministério para você parece estranha, né? Se ministério, dediquem-no ao ministério. Essa palavra ministério é serviço. É a mesma palavra usada para serviço. Na Bíblia ela é traduzida como diaconia, ou que deriva a palavra diácono, servo. Entende? Deixa eu falar algo para você. Olha aqui para mim. A igreja é espiritual. Nós somos espirituais. A obra que nós edificamos é espiritual. Porém, nós estamos na terra. Nós somos constituídos com um prédio, tem cadeiras, tem lugar para sentar, tem que ter uma organização do culto, tem que ter uma organização da célula. E tudo isso nós fazemos através de servos. Nós fazemos através de servos. Irmãos, se não for os servos, o nosso culto não acontece. Se não for irmãos com coração de servo, a nossa célula não acontece. Se não for coração de servo, os nossos encontros não acontecem. Nós precisamos de irmãos que sirvam com o coração aberto para fazer algo para Deus. Então, vamos para a menor parte da igreja, a célula. Precisa ter servo na célula? Claro. Um lanche é serviço de um servo. Buscar um novo convertido que não tem o costume de ir no culto e trazer ele para o culto é serviço de um coração de servo. Alguém que cede a casa toda semana, arruma as cadeiras, limpa a área, coloca uma água, arruma o banheiro e recebe os irmãos em casa. E isso é coração de servo. Os irmãos estão me entendendo? Isso é um dom que flui nas nossas vidas. Nós precisamos de servo. Olha essa reunião aqui. Essa reunião só acontece porque tem servo. Esses irmãos é uma equipe que fica ali trabalhando, projetando, regulando o som, colocando videira news, às vezes com áudio, às vezes sem áudio. Mas eles estão servindo, eles gravam o culto, eles postam o culto no YouTube, eles colocam tudo à disposição para você. Tem gente na porta para te receber, tem gente para trazer o gasofilácio aqui na hora da oferta. Ou seja, tudo isso é serviço de servo. Tem gente no estacionamento olhando para não roubar os carros. Isso é serviço de quê? De servo. Se não tiver irmãos com coração de servo, nós não conseguimos ser igreja. Os irmãos estão me entendendo ou não? Vamos para o encontro. Vamos para o encontro. O encontro é servo do início ao fim. Desde aquele que sai para fazer uma compra, para comprar o arroz, para comprar o feijão, para fazer as coisas. Desde aquele que lava o banheiro, aquele que lava a panelinha. Tem uma panelinha no encontro? Quem já lavou essa panela? Diga glória a Deus. E quando a irmã cozinha e deixa fazer rapa, pegadinha, sei lá como é que chama aqui no Tocantins, né? Pegada. Pegado? Pegado. Obrigado, pegado. Aí, ou seja, lavar aquele negócio, tudo, aí tem que servir comida, servir lanche, entende? Irmãos que ficam orando 24 horas pelos irmãos para receber, irmãos que dormem ali, irmãos que acordam cedo para limpar o salão, entende? Para levar água para o irmão, tudo isso é serviço de quê? De servo. Vou fazer uma pergunta aqui, responde só para você. Já teve alguma vez que você ficou na porta desse prédio para receber os outros irmãos? Alguma vez que você foi para o estacionamento para olhar o carro dos outros, não o seu? A obra só acontece quando tem gente com coração de servo. Tem irmãos que não têm o coração para servir. Ele não se oferece nunca para servir. Nunca se oferece. Se for para subir aqui para dar uma palavrinha, fala, pastor, eu quero. Mas para olhar o carro lá, ele não quer. Sabe, Jesus ensinou isso muito forte. Muito forte. Jesus foi muito enfático ao ensinar isso. João capítulo 13, verso 4.
Eu vou contar a história e leio para você, olha aqui para mim. Jesus falou para os discípulos, arruma uma casa e nós vamos fazer uma ceia. E eles então arrumaram a casa e para fazer a ceia, arrumaram a mesa, colocou o pão, colocou o vinho e tudo, estava lá arrumado. Jesus chegou, eles estavam todos sentados na mesa. Jesus entrou, sentou na mesa, olhou para cada um deles, dos apóstolos, e falou, tem algo errado aqui. Vamos levantar todos e vamos para fora. Todos saíram, Jesus pegou uma toalha. Abre parêntese. Por que Jesus fez isso? Havia um costume em Israel. Você sabe que Israel não chove. Chove uma vez no ano determinadas partes. Uma parte produtiva de Israel chove. No Egito chove uma vez ao ano. E é colado com Israel. Então a parte ali que é mais árida, chove uma vez ao ano. Jesus caminhava com seus discípulos no deserto. Não tomava banho todo dia. Então quando chegava em casa, eles andavam com aquelas sandálias abertas. Né? Meu pai chamava de precata. É um negócio assim, furada. Só que é o seguinte, o mesmo lugar que o homem passava os animais. E os animais faziam as suas necessidades, não chovia. Aquilo secava, misturava com pó e eles pisavam naquela poeira. Então era costume em Israel, ao entrar em uma casa, o anfitrião da casa pegava uma bacia, colocava na porta, pegava uma toalha e eles chegavam e lavavam os pés de quem entrava, porque senão, quando tirasse a sandália dentro da casa para comer, ninguém conseguiria comer. Então eles lavavam os pés. Quem fazia isso? Eu sou o dono da casa, eu tinha um servo, eu colocava o servo na porta. Se eu não tenho servo, eu sou anfitrião, eu ia para a porta como servo que estou recebendo as pessoas e lavava os pés dos discípulos, de quem estava chegando. Jesus chegou, não tinha ninguém na porta para lavar os pés, estavam todos na mesa. E Jesus falou, vamos sair todos. Jesus pegou a toalha, pegou a bacia, foi para a porta e foi lavar os pés dos discípulos. Foi nesse momento que Pedro falou, Senhor, nunca que o Senhor vai me lavar os pés. E Jesus então repreendeu a Pedro. O que Jesus estava ensinando? Que eles não tinham coração de servo. Eles tinham coração de sentar na mesa para comer, mas não tinha coração para servir. Você não pode ter o coração para chegar aqui apenas para receber. Você tem que chegar aqui também em algum momento e para a porta servir. Ir para o estacionamento olhar o carro. Entregar o folhetim na porta. Os irmãos estão me entendendo? Mas isso é o que? Atitude de servo. Servo. Tem célula, se você colocar, irmãos, escolhe uma função. Ninguém escolhe nada. Porque não tem coração de servo. O servo fala, quem que eu posso servir? Eu estou aqui para servir. Quantos estão me entendendo? Isso é um dom. Pastor, todos não precisam servir? Sim, assim como todos precisam profetizar, mas isso precisa fluir dentro de nós. São dons, presentes que Deus nos deu. A igreja é espiritual, mas nós estamos na terra. Nós temos prédio, nós temos células que funcionam, temos encontro que funciona. Entende? Tudo isso exige servos, gente que tem o coração de servo. Só quem tem o coração de servo, serve. Eu vou falar mais para você. Ninguém deveria ser líder sem antes ser servo. Jesus disse, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Esse é um segundo dom. Terceiro dom. Terceiro dom. Deixa eu só abrir um parênteses antes de encerrar esse dom. Tocar aqui na frente também é servo. Louvor aqui é feito de servos. Eu só quero abrir um parênteses para você entender. Há uma grande diferença em fazer o que gosta e servir. Entende o que eu estou dizendo? Não. Você não entendeu ainda. Então, os irmãos tocam aqui. Tocar aqui é servir ou não? É. Mas todos são servos? Não. Então, muitos irmãos tocam porque gostam de tocar. Então, há uma diferença. Eu faço teatro, eu sirvo na igreja. Não, você não serve nada. Você gosta de fazer teatro.
Servir é o seguinte, é quando você não quer. Esses dias o irmão falou para mim, pastor, é uma dificuldade fazer a escala do louvor para os irmãos, para tocar no encontro. Eu falei, por quê? Porque eles não querem ir. Eu falei, pois é, porque não são servos. Servo só quer fazer o que gosta na hora que quer. Mas o servo não, é a hora que precisa. Aonde precisa de mim? Eu vou. Quando eu comecei na igreja, eu era ministro de louvor, tocava violão e baixo. E eu lembro que eu era imaturo, e aí, aliás, eu tocava guitarra. Eu gostava demais de guitarra. Então, não tinha irmãos para tocar o violão, não tinha irmãos para tocar o baixo. E aí eu tinha que sair da minha função, que eu gostava tanto. Comprei uma guitarra Les Paul, muito joia, uma guitarra bonita. Eu gostava, comprei um pedal, um negócio, igual os irmãos tocam aqui. Eu era desse tipinho aí. Aí, o que acontece? Mas precisava. Aí eu comecei a ministrar louvor. Mas eu não tinha irmãos para fazer as outras coisas. Até um dia que o Espírito Santo me tocou. Falou, você não é servo. Você só toca o que você gosta de tocar. O que eu fiz? Eu treinei um irmão para guitarra, coloquei o irmão na guitarra. Treinei um irmão para o violão, coloquei no violão. Não tinha ninguém para tocar o baixo. Eu peguei o baixo, fui tocar o baixo e fui cantar. Eu senti naquela hora que eu estava servindo. Eu não estava fazendo o que eu gostava no lugar e na hora que eu gostava. Eu estava servindo. Há uma grande diferença de fazer o que gosta e ser servo. Os irmãos estão me entendendo ou não? Tocar e cantar aqui é servir. Mas precisamos de fato homens e mulheres com coração de servo. Terceiro dom, Romanos 12, verso 7. Oh, turma bonita, hein? O dom de ensino. Se ministério, dediquemos-nos no ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ensinar aqui é um dom espiritual. Quantos dons nós vimos até agora? Primeiro dom, profecia. Segundo dom, ministério ou servo, né? Terceiro dom, ensino. Ensinar aqui é um dom. Agora, você fala, pastor, esse dom aqui não é do pastor. Pastor, deixa eu te falar, é uma exigência. Pastor que não sabe ensinar não pode ser pastor. Isso está lá em 1 Timóteo capítulo 3, verso 2. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2. É necessário, portanto, que o bispo aqui é pastor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto, aprovado a ensinar. Pastor que não sabe ensinar não pode ser pastor. Pastor precisa de fluir no dom do ensino. Mas o dom do ensino não é só para pastor. O dom de ensino é para toda a igreja. Todos nós podemos fluir neste dom espiritual. Os irmãos estão me entendendo? Esses dias eu estava na célula e os irmãos estão aqui. Não vou falar o nome porque não quero que eles se sintam constrangidos. Não tem nada demais, mas o que acontece? Estava na célula e eu convidei um casal para frequentar a célula, para ficar lá naquela célula. E aí quando chegou, são irmãos de antigo aqui na igreja. E aí a irmã falou, que maravilha estar aqui, porque foi a fulana que me consolidou. E eu lembro até hoje tudo que foi falado, tudo que ela passou para mim na consolidação. O que ela estava dizendo? Que a irmã que consolidou ela, fluiu no dom do ensino. É isso que ela está falando. Fluiu no dom do ensino. Ensinar não é algo só de pastor, é algo de todos nós. Quando você consolida alguém, você está ensinando alguém. E você pode fluir ali naquele dom do ensino. Você pode ter revelações na hora de ministrar para ela, na hora de falar, palavras reveladas, lembrar de textos bíblicos. A Bíblia diz, na hora que você for falar, não tema, o Espírito Santo vai te fazer lembrar todas as coisas. Eu sempre falo para meus filhos, você estudou para a prova?
Ele fala, estudou, estudei. Então o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Agora, se você não estudou, o Espírito Santo não tem como te lembrar do que você não estudou. E não é diferente na palavra. Aquilo que você leu, aquilo que você ouviu, aquilo que você estudou, em algum momento o Espírito Santo vai trazer a sua memória para ser instrumento. Deus pode fazer fluir em você o dom do ensino. Quantos irmãos, ao aconselhar alguém, ao conversar com alguém, flui poderosamente no dom do ensino, ensinando a palavra. Sabe qual é o momento mais formidável que eu vejo esse dom fluindo? Na célula, na hora do compartilhamento. É impressionante. Na hora que os irmãos vão compartilhar, você percebe o irmão lembrando de um texto, lembrando de uma pregação, lembrando de uma experiência, e aquilo vai fluindo de uma certa forma. Por quê? Porque o dom está dentro de nós. Basta você fluir nele. Por isso que a célula não é um lugar de pregador. Pregador é aqui. Na célula é lugar de todos falarem. Entende? Porque na hora que um fala, o outro fala, os irmãos vão fluindo nesse dom. Entende o que eu estou dizendo? Isso é poderoso. Isso traz impacto na vida de uma pessoa, nas nossas reuniões, na vida da igreja no dia a dia. Você está caminhando com o irmão, conversando com alguém, no telefone o irmão fala algo, e você pode parar e falar, irmão, deixa eu te ensinar algo. A Bíblia diz, naquele momento, Deus pode usar você poderosamente no ensino. Agora, como que eu posso fluir no dom do ensino? A Bíblia diz que nós temos que procurar com zelo os melhores dons. Tem que procurar. O dom do ensino não vai fluir do nada. Então eu vou te dar algumas dicas aqui para você fluir no dom do ensino. Primeiro, tenha o hábito de ler a Bíblia todo dia. Dá uma cutucada no irmão aí. Fala, tenha o hábito de ler a Bíblia todo dia. Quantos almoçam todo dia aí? Quantos jantam todo dia? Diga aleluia. Café da manhã, quem toma todo dia? Pãozinho com ovo mexido. Aleluia. Pois tem que comer a palavra todo dia também. Todo dia. Temos que comer a palavra. Segundo, faça todos os cursos da igreja. Tem gente que nunca fez o cursão. Começou 10 vezes, parou na segunda matéria. Fala Deus. Pergunta para o seu irmão, já terminou o cursão, irmão? Tem gente que terminou o cursão, mas nunca fez o CTL. Pergunta para o seu irmão, já terminou o CTL, irmão? Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Ei, tem gente que terminou o cursão, terminou o CTL, e Deus já falou com ele fazer o Instituto Bíblico. E ele está resistindo, e hoje uma palavra profética sobre ti. Deus vai usar você poderosamente através da palavra. Quem está me entendendo, diga amém. Terceiro, ouça pelo menos uma pregação na semana. Fora a pregação aqui. Mas seleciona suas palavras, irmãos, para você ouvir. Não ouve qualquer um, não. Ouve gente aqui do nosso meio. Na internet tem de tudo, irmãos. De caviar a comida estragada, tem de tudo. Então, ouça, Pastora Luiz tem um canal, você faz uma assinatura, paga 20 e poucos reais, você tem acesso a vídeos e áudios semanais. Caem lá para você assistir, você pode assistir com a família, você pode ouvir, entende? Ouça a palavra aqui, mas pelo menos mais uma palavra. Caminhando, quem caminha aqui todo dia? Jesus amado. Põe o foninho e ouve. Eu ouço uma palavra caminhando, entende? 1 hora caminhando, você ouve uma pregação. Isso vai ser bênção para a sua vida. Quarto, aprenda a meditar na palavra. O que é meditar? Tem gente que fala assim, pastor, eu não sei meditar. Mentira sua, eu vou te desmentir você agora.
Você é profissional em meditar. Quer ver? Basta alguém te ofender. Você sai na rua e fala, eu não acredito. Você não fala, você pensa, acredito. Acredito que ele me falou aquilo. Paz do céu, acho que eu vou conversar com o pastor. Eu converso com o pastor porque o que ele me falou não é verdade, eu não sou assim. Olha, eu vou falar para ele. Mas meu Deus, o que Jesus faria nesse momento? Eu vou bater nele. Eu mato aquele irmão. Aí você vai ficar pela, né? Eu mato. Tem lógico, eu não vou nessa igreja mais. Eu vou largar essa cela. Eu largo tudo. Eu vou desviar. Aí depois você fala, não vou desviar não. O que você está fazendo? Você está meditando. Você é um profissional de meditar. Você só medita na coisa errada. Deveria meditar na coisa certa. O Senhor é meu pastor. Nada vai me faltar. Se está escrito na Bíblia que nada vai me faltar, então nada vai me faltar. Entende? Eu vou chegar no meu trabalho, eu vou prosperar, eu vou avançar, eu vou crescer. O Senhor está comigo. Amor, tem que pagar energia. Fique em paz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Você está meditando na palavra o tempo inteiro. Está me entendendo? Tem que aprender a meditar. Este é um dom que você tem que progredir. Está lá em 1 Coríntios 14, 12. 1 Coríntios 14, 12. Você tem que crescer nele, para fluir no dom do ensino. 1 Coríntios 14, Coríntios. 1 Coríntios 14, 12. Isso. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, quantos querem fluir no dom do ensino aqui? Diga aleluia. Procurai o quê? Progredir, crescer, para a edificação da igreja. Deixa eu falar algo para você. Você não é pastor, mas você pode ser um bom professor no cursão, sim ou não? Você pode dar aula no CTL. Aí não pode dar aula no CTL quem não fez o CTL, né? Aleluia. Mas você pode nos ajudar dando aula. Você pode ser um exímio professor, ajudar na edificação da igreja, mas precisa crescer nesse dom. Quarto e penúltimo, eu estou encerrando, só mais 2 horas. Romanos capítulo 12, verso 8, coloca o nosso slide aí. Dom de exortação. Exortação. Dom de exortação. Por que eu fiz questão de colocar fotos de pastores que andam e andaram comigo? Porque exortação, o texto está dizendo, o que exorta, faça-o com dedicação. A hora que eu falo exortação, o que vem na sua cabeça? Puxar a orelha. Rogério falou, puxou a orelha. Pastor está exortando o fulano. Ixi, exortação não é isso. Exortar, a palavra original para exortar é trazer para o lado, para incentivar. O que é exortação? Trazer para o lado, para incentivar. Eu falei para você que o profeta do Novo Testamento nunca bate. O que ele faz? Levanta. Então, essa palavra exortação é uma palavra grega e diz chamar para o lado. Pode ser feito por meio de exortação, consolação, encorajamento. A tradução correta para exortação é encorajamento. Trazer alguém para o lado para encorajar. Esses irmãos são irmãos que eu sempre encorajei. Eu procurei, liguei para o irmão hoje, falei, irmão, manda uma foto sua para mim, que é um pastor Raimundo, que é aqui das Arnos. Agora a igreja dele é ali, o antigo prédio do Cerrado. Pastor Raimundo anda conosco, ele tinha 30 membros, hoje ele tem 250. A igreja dele está crescendo e avançando. Já abriu mais 2 prédios. Entende? Ele anda conosco já tem vários anos. Eu trouxe o pastor Raimundo para o meu lado para encorajar. O que eu tenho feito? Foi eu que fiz a igreja dele crescer? Não, eu só encorajo. Eu tenho reunião com eles de 15 em 15 dias. Eu só encorajo, falo, você pode. Agora eu falei para ele, você vai ter um prédio próprio.
Eu estou encorajando, eu trago ele para o meu lado para encorajar ele. A obra Deus vai fazer na vida dele, mas eu posso encorajar. Deixa eu falar algo para você. Nós precisamos fluir no dom de exortação. Você precisa ser um encorajador dos irmãos. Sempre libera uma palavra dizendo: vai dar certo, seu casamento vai ser uma bênção, sua empresa vai romper, seus filhos vão ser uma bênção, sua célula vai multiplicar, você vai ser um grande pastor, você vai ser um empreendedor, você vai prosperar, você vai comprar sua casa, você vai trocar de carro, você vai abandonar essa bicicleta, aleluia. É para encorajar. Tem irmãos que não encorajam. Tem irmãos que te abatem. Você não pode abater ninguém. Você tem que ser um encorajador. Maridos encorajam esposas. Esposas encorajam maridos. Amém ou não? Pais encorajam filhos. Filhos encorajam os pais. Pastores encorajam as ovelhas. E ovelhas encorajam o pastor. De vez em quando manda uma mensagem para mim. Pastor, que palavra abençoada. Pastor, oh, aleluia. Até que enfim, né? Esses dias o irmão mandou uma mensagem, eu falei, meu Deus, esse é o propósito do pastorado. Então todo domingo eu prego aqui. Então às vezes você manda uma mensagem de que Deus falou com você, e isso só motiva o pastor a estudar mais, a orar mais, a preparar mais, para chegar aqui e dar algo, um alimento, que vá ser instrumento de Deus na sua vida. Quem está me entendendo? Tem irmãos que ele nunca encoraja, ele só abate. Você conhece a função do mais? Já conheceu a função do mais? A função do mais é assim: você elogia o outro, fala, nossa, como fulano é bom. Aí ele fala assim, ele é bom mesmo, mas... Aí nessa hora, você deveria calar a sua boca e não falar mais nada. Se a sua boca não vai ser instrumento de encorajar, não fale nada. Não seja instrumento de contenda. Não seja instrumento de abater ninguém. Seja instrumento de levantar. Levante o líder da sua célula. Sabe, sempre dê uma palavra. Esse líder está lá liderando essa célula há quanto tempo? Tem um anfitrião que está lá servindo quanto tempo? De vez em quando chega lá e libera uma palavra. Meu, louva a Deus pela sua vida. Sua casa é um instrumento de Deus. Sua vida é um instrumento de Deus. Você é o meu líder predileto nesta célula. Eu falo isso para minha cachorra toda semana. A maior, falo das minhas cachorras maiores, você é a melhor, só tem uma lá. Então, eu sempre elogio minha cachorra. Você tem que ser encorajador, entende? Vou te dar um exemplo rápido aqui para você entender a questão do encorajamento. Atos capítulo 4, verso 36. Atos capítulo 4, verso 36. Tenha paciência comigo, mais 10 minutos e eu encerro. Capítulo 4, verso 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de quê? O nome dele era Barnabé? Não, o nome dele era o quê? José. A quem os apóstolos deram para ele um apelido. Não é sobrenome, o sobrenome ali é um apelido. Trocaram o nome dele para Barnabé, que quer dizer filho da exortação. Porque ele era profissional em exortar. Eu vou te dar aqui dois exemplos. Capítulo 9, verso 26, livro de Atos. Olha a primeira exortação dele com Paulo. Como que ele foi instrumento na vida de Paulo. Atos capítulo 9, verso 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos porém o temiam, falando de Paulo, não acreditando que ele fosse discípulo, porque Paulo perseguia a igreja. Próximo verso. Mas Barnabé, tomando-o consigo, tomando Paulo, levou aos apóstolos e contou-lhe como ele vira o Senhor no caminho, e que desde que falara e
como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Os discípulos estavam receosos em receber Paulo, porque Paulo matava cristãos, arrastavam cristãos pelas ruas, e Barnabé trouxe Paulo para perto de si, para encorajá-lo, e levou ele aos discípulos e falou: ei, para aí, não precisa ter medo, esse homem converteu de fato, ele não é mais perigoso, ele agora o perigo dele é para o inferno, e não para nós, vocês podem receber ele, Barnabé, foi o exortador, aquele que trouxe Paulo para o seu lado, para apresentar Paulo à igreja do Novo Testamento. Entende o que eu estou dizendo? Nós temos que ser instrumento de trazer pessoas lá de fora que estão abatidas, e não tirar a gente da igreja, entende? A nossa palavra tem que ser para levantar, para exortar, para trazer para o lado, para encorajar. Quinto e último dom de hoje, capítulo 12, verso 8, no nosso slide. Dom da contribuição. Romanos capítulo 12, verso 8. Esse é o pagamento da nossa primeira parcela do som. Graças a 2 irmãos que contribuíram. Olha o que diz o capítulo 12, verso 8. Ou, o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. Pastor, todo mundo não tem que contribuir? Tem. Todos nós temos a obrigação com a casa de Deus de contribuir. Mas existe um dom de contribuição. O dom, tem gente que flui nesse dom de contribuição. Qual que é a diferença de quem contribui e quem tem o dom de contribuição? É porque dentro dele há uma necessidade de contribuir mais do que os outros. Mais do que os outros. Deixa eu falar algo para você. Quem tem o dom de contribuir, ele tem um outro dom atrelado a ele. O dom de gerar riquezas. Deus não poderia dar um dom para você que não tivesse as condições de você usá-lo. Tem gente que tem o dom de contribuir, mas ele tem junto com ele uma sabedoria de multiplicar o que ele tem. Você pode ver, os irmãos que têm dom de contribuição, eles prosperam o tempo todo. Passa um momento ruim, mas vem a prosperidade. Pode passar um momento difícil, mas vem a prosperidade. Contribuir aqui é um dom espiritual. Um dom. E muitos irmãos podem fluir nesse dom, podem romper nesse dom, e podem multiplicar riquezas na vida dele, com esse dom espiritual. Agora, a Bíblia diz que todo dom é segundo a sua fé. Esse dom não é diferente. Para você fluir no dom de contribuição, você precisa também de ter fé no que você faz. A sua oferta é fruto de fé? Sim ou não? Ou é fruto, assim, da religiosidade? Ou é fruto de fé? O seu dízimo é fruto de fé ou de uma religiosidade, de um mandamento? Entende o que eu estou dizendo? Isso é importante, porque aqueles que querem fluir no dom da contribuição, eles prosperam mais do que os outros. Consegue entender? Quantos querem prosperar aqui? Se você quer prosperar, você precisa fluir no dom da contribuição. Pastor, quer dizer que quanto mais eu der, mais eu recebo? Isso é uma promessa na Bíblia, promessa da semeadura. Não estou falando isso. Eu estou falando que quem tem desejo e pratica a contribuição, ele carrega consigo um dom, que é o dom de gerar riquezas, de gerar prosperidade. Muitos irmãos querem prosperar, mas são tímidos para doar. São tímidos para dar. A Bíblia diz: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, vos darão. Ou seja, você tem que aprender a dar. Fala para o seu irmão, você precisa aprender a dar. Isso é importante. Não dar fala a seu respeito. Entende? Fala.
da avareza que está no nosso coração. Por isso que a avareza na Bíblia tem que ser vencida. Mas o dom da contribuição está além de contribuir como todo mundo contribui. Eu estava estudando um livro e o autor diz que na igreja 14% de quem frequenta as igrejas tem o dom da contribuição. Eles não sabem, mas eles têm o dom lá dentro deles. Entende? Eles precisam praticar esse dom. Eu estava lendo a respeito de um homem, o nome dele é complicado de falar, ele é um industrial texano, e ele falou algo poderoso. Ele disse o seguinte: a pergunta não é tanto quanto do meu dinheiro eu dou a Deus, mas antes, quanto do dinheiro de Deus eu retenho comigo. Esse homem chegou, preste atenção no que eu vou te falar, esse homem industrial texano, crente, chegou a dar para a igreja dele 90% dos seus rendimentos. E vivia com 10% do lucro da sua empresa. Pergunta se ele era pobre. Não. Ele era um milionário. Milionário. Mas ele dava tanto. Mas Deus dava tanto para ele. E ele prosperava tanto. E deu tanta sabedoria para gerar riqueza, que ele começou, o dízimo já não era referência para ele mais. O dízimo é referência para nós que não temos o dom. Para quem tem o dom de contribuir, o dízimo é referência para ele. Ele está muito acima disso. Entende o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que você tem que dar mais do que o dízimo. Eu estou dizendo que se você tem o dom, você precisa praticar o dom que Deus tem te dado. Prosperidade para você é uma marca daqueles que fluem no dom da contribuição. Entende? O dom flui no desejo que você tem que dar. Preste atenção, olha aqui para mim. Nós vamos comprar um som. Aí eu estava num lugar, o irmão já falou: pastor, eu quero prosperar, porque eu quero pagar metade de uma outra parcela, porque lá dentro tem um dom querendo fluir. Tem irmãos que tem, eu tenho um irmão aqui, que ele nos ajuda tanto com o seu dízimo da empresa, ele dá o dízimo da empresa, porque ele fala: pastor, eu quero trilhar o caminho desse dom, da prosperidade, e do dom de contribuir. Tem irmãos que ele ama, quando fala para que tem que dar uma oferta para algo, ele é o primeiro a dar, porque dentro dele tem um dom de contribuir. Ele já deu o dízimo, mas ele quer ajudar, ele quer contribuir com mais. Preste atenção, só flui no dom da contribuição quem entendeu a graça de Deus. Porque ele é tão abençoado, que ele não pode ficar sem participar. Entende? Segundo motivo também que pessoas fluem no dom, é porque ele tem uma mentalidade que foi renovada na vida dele. O que ele tem não é dele. O que ele tem é de Deus. E ele é um mordomo das coisas de Deus. E ele fala: não, eu não posso reter o que é de Deus. Então ele sempre dá, sempre participa, sempre contribui. Eu fiz questão de colocar o recibo ali, para você entender o que isso ajuda na obra, quando você tem o dom de contribuir. São 2 irmãos que deram. Mas quantos irmãos podem nos ajudar a pagar o som, a construir a Videira Sul, a nos ajudar a pagar o salário de um pastor que está lá em Colinas, que está lá agora, estamos abrindo igreja lá em Palmeirópolis, abrimos uma igreja em Palmeirópolis, 7.000 habitantes, entende? Temos que sustentar alguém lá para ser pastor, sabe? Esse desejo, e você olhar a obra que nós edificamos, e quando tem um desejo no seu coração, é um sinal que você está fluindo no dom da contribuição. Todos devem contribuir, mas há um dom que quer fluir dentro de nós. Entende o que eu estou dizendo? Às vezes você tem um negócio, você tem um salário, mas você pode fluir no dom da contribuição. Eu dou exemplo lá dentro de casa, irmãos. A minha mulher tinha um salário X, e dava o dízimo do seu salário. Um dia, ela ficou indignada, queria ganhar mais, não tinha jeito, ela não era pastora ainda. E ela falou: eu vou dar meu dízimo agora, não pelo que eu ganho, eu vou dar o dízimo pelo salário que eu quero ganhar. E ela ficou 3 meses dando dízimo do salário que ela queria ganhar. Com 3 meses, não é que ela só ia fazer 3 meses, não. Com 3 meses, o patrão aumentou o salário dela. Qual que foi o aumento? Pelo valor que ela estava dizimando.
fluiu dentro dela o dom da contribuição. E ela começou a dar, a investir. E Deus fez um milagre, um arranjo. Preste atenção. Quantos aqui já tiveram o desejo de ser um empresário, prosperar e ajudar a obra tremendamente? Quantos já tiveram esse desejo? Então tem um dom querendo fluir dentro de você. Agora pratique a contribuição, porque quanto mais você der, mais você será abençoado. Eu vou encerrar com o texto de 2 Coríntios, capítulo 8. Projeta lá para mim. 2 Coríntios, capítulo 8. Você fala, pastor, eu não dou porque eu não tenho. É mentira. Você não dá porque não tem. Você não tem porque não dá. É diferente. Quem está me entendendo? A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 2. Verso 2. Porque no meio de muita prova e tribulação. Quantos creem que o Brasil está vivendo uma crise? Tem, não adianta negar, tem crise aí. Entende? Nem todos estão provando dela, mas existe uma crise. É o que está dizendo, porque no meio de muita prova e tribulação, estes irmãos manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza. De quê? Da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, diz Paulo, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários em contribuir, pedindo-nos com muitos rogos. O que eles estavam pedindo? A graça de participar da assistência dos santos, da assistência da igreja. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Esses irmãos aqui eram irmãos pobres, mas eles rogaram para Paulo, falaram assim, nós não queremos ficar de fora. E Paulo diz que mesmo diante da pobreza deles, eles eram pobres, eles deram acima do que tinham, acima do que podiam. Por quê? Porque fluiu neles o dom de contribuir. Você precisa ter a alegria em ser dizimista. Está vendo a tristeza? Você não vai romper. Adolescentes precisam ser dizimistas. Jovens precisam ser dizimistas. Casais precisam ser dizimistas. Empresários precisam ser dizimistas. Quanto mais você der, mais você vai prosperar. Quanto mais você amar a igreja, você vai prosperar. Eu vou fazer uma pergunta para você, não é fácil de responder, mas quem flui no dom tem que responder. O que é suficiente para você? Preste atenção. O que é suficiente de ganho mensal para você? O que é suficiente para o final da sua vida? O que é suficiente para você ter uma vida confortável? Preste atenção no que eu vou te dizer. Se você tem um limite, você precisa fluir no dom. Se você consegue responder, você precisa fluir no dom da contribuição. Preste atenção, eu falei isso com os meus pastores hoje. Hoje não. Quarta-feira, estava em reunião com eles, e eu falei, o que é o limite? Porque você sabe, se você for pensar, não tem limite. Mas o que é o limite? Você fala, eu queria ganhar tanto por mês, esse valor me supre. Você tem um número aí? Se tiver um número, preste atenção no que eu vou te dizer. Deus vai abençoar e vai te dar mais do que o que você colocou. Mas por que Ele vai te dar mais? Olha aqui para cá. Para você dar para a igreja. O problema é que Ele vai te dar e você vai falar, não, agora eu quero mais. Agora eu quero o dobro. Aí Ele te dá. Aí eu falei para os meus pastores, eles falaram, pastor, eu já coloquei esse número e eu já alcancei várias vezes. Por quê? Porque é assim que Deus faz. Quando você tem limites, Deus te dá mais para você contribuir com o reino de Deus. A igreja precisa de unção, mas a igreja precisa prosperar. A Bíblia chama ela de casa do tesouro. Você está vendo casa de tesouro aqui? Está faltando cadeira estofada. Não é casa do tesouro ainda, está faltando um telão de LED aqui. Não é casa do tesouro ainda. Aí você fala, pastor, isso é capricho. Não, isso é capricho não. A casa de Deus tem que ser um lugar de riqueza.
Você tem que chegar e sentar bem sentado. Ter um som poderoso aqui para você ouvir, que não te incomoda. Ter um banheiro bom para você. Ainda está faltando algumas coisas no banheiro. Tem que construir um prédio aqui em cima. Mas nós temos que construir um prédio lá na Videira Sul. Mas nós temos que comprar lotes do interior para construir prédio para os pastores. E vai sair daqui. Porque Deus vai fazer deste lugar uma igreja de gente próspera. Gente que flui no dom da generosidade e da contribuição. Toda vez que você for fechar um negócio, fala para Deus. Fala, Senhor, se eu fechar esse negócio, eu vou dar uma oferta para a igreja. Não é para o pastor não, irmão. Não quero seu dinheiro não. Flua no dom que está escrito na palavra. Contribua para o reino de Deus. Que a sua igreja seja uma igreja próspera. Porque se ela for próspera, você será uma pessoa próspera. Fique de pé onde você está.